Olá, povo abençoado, tudo bem? Mais um podcast, uma mesa de conversa e é uma alegria ter você aqui conosco assistindo. E hoje estamos aí finalizando a nossa série dos 5 pontos do calvinismo, da doutrina reformada, que envolve a salvação, né? A ordem da salvação. E é um prazer ter você que está acompanhando a gente aí nessa série. E mais uma vez está aqui conosco para conversar nessa conversa boa, o nosso pastor das Minas Gerais, pastor Dalmo. Olá, como vai? Bom estar com você mais uma vez. E a gente tem feito alguns trocadilhos aqui. Espero que você persevere até o final do programa. É isso aí. Uma alegria também, irmãos. Estamos recebendo aqui o pastor Isaías Dias, pastor da Igreja Presbiteriana de Mandaguari. Olá, pastor. Olá, meu querido Daniel, pastor Dalmo. É uma alegria, um privilégio participar desse programa. Também um temor, confesso, né? De fazer parte de eruditos que eu tenho acompanhado, visto aí os irmãos debaterem, comentarem sobre a nossa fé, a doutrina reformada, a nossa tulipe, né? E hoje, privilégio participar aqui, queridos. É isso aí. E é uma alegria. Como o pastor disse, hoje o nosso tema é fé e perseverança dos santos. Nós sabemos, queridos, que entre a terra e o céu há um caminho a ser percorrido. E esse caminho passa por alguns obstáculos, algumas questões que a gente vive na nossa vida. E a pergunta é: o crente pode perder a salvação? Aquele que foi salvo por Cristo, que está no estado de graça, ele pode decair dessa graça? Esse é o nosso bate-papo de hoje e eu convido você a ficar até o final, porque é importante que você compreenda essa doutrina bela. E nós já começamos com essa definição e gostaria de perguntar para o pastor Isaías: o que é a doutrina da perseverança dos santos, meu pastor? Daniel, resumidamente, ou como diz na linguagem popular, a questão da doutrina da perseverança, ou até mesmo, como diria o Spurgeon, ou Sproul, melhor dizendo, a preservação vai ser preservado, vai ser conduzido até o fim. O crente, ele perde a salvação, ou ele não perde se ele deixar de perseverar. E se ele perseverar até o fim, esse mérito, essa conduta, esse êxito, vem de quem? Os arminianos creem que, sim, se você não perseverar, é possível você cair dessa graça. É possível você não conseguir chegar até o fim. E os calvinistas, ou a fé reformada dos calvinistas, creem que quem é escolhido, quem é eleito, quem é salvo, quem é justificado, toda a salvação é obra de Deus, do começo até o fim. Aqueles a quem Deus escolheu, aquele a quem Deus elegeu, Jesus morreu, pagou o preço, esses chegarão ao céu. É impossível perder a salvação. A verdade é assim, tanto os arminianos como os calvinistas creem que tem que chegar até o fim, tem que perseverar até o fim. A questão é se é possível não chegar os eleitos ou é possível, ou seja, é impossível ou é possível. A perseverança, ela só é possível para os eleitos. Então, é impossível aqueles que são escolhidos, salvos, regenerados por Cristo Jesus não chegarem até o fim. Então, essa é a questão. Se perde ou não perde a salvação. Perfeito. E, pastor Dalmo, quem é esse santo? É aquela pessoa que tem essa áurea bela, perfeita? É aquele cidadão ou aquela mulher que faz tudo certinho, não tem erro, então ele é um santo e por isso que ele vai perseverar? Tem gente que pensa que é tipo um ermitão, né, que vive isolado e dessa forma ele é santo, né? Aliás, até não só falando sobre isso, mas a gente precisa fazer ou pode fazer uma
uma digressão aqui para contextualizar, até mesmo aproveitando que hoje é o último ponto dentro da nossa série. E ontem, inclusive, foi comemorado aí o dia que a nossa confissão de fé de Westminster foi escrita. E essa conversa, então, ela surge como resultado de uma questão doutrinária passada, que, na verdade, ela se interpõe entre os reformados, que é a demanda que surgiu com Armínio, com os discípulos de Armínio, com respeito à reinterpretação que eles fizeram de algumas questões doutrinárias dentro da fé, e foram refutados no Sínodo de Dort. E então nós temos esse ponto histórico. Na verdade, nós temos falado aqui, os 5 pontos do calvinismo são mais uma resposta àquela ideia que surgiu nova no seio da igreja do que algo originário do próprio Calvino. E pensando nesse assunto, então, daqui a pouco a gente pode fazer talvez também um lembrete sobre os 5 pontos, mas mais específico sobre a pergunta. Um dos livros que nós estamos utilizando aqui, é esse aqui, eu já vou aproveitar para mostrá-lo, 5 pontos do calvinismo. Ele faz uma separação interessante entre perseverança, explicando o termo e o termo santos, por que é escolhido esse termo, né? E basicamente a igreja romana tem uma visão diferente da nossa. Ela tem uma ideia de canonização de algumas pessoas e essas pessoas são declaradas santas a partir daí. Já na teologia reformada, nas igrejas reformadas, nós seguimos aquilo que a gente entende que é o ensino do Novo Testamento, o ensino das Escrituras, o ensino do apóstolo Paulo. E, via de regra, Paulo escrevia suas epístolas aos santos que estão em determinada cidade. Então, aqui tem muito mais a ver com a reafirmação do apóstolo Paulo de uma condição que o cristão ele recebeu em Cristo. Então, nós costumamos dizer que a santidade do cristão ela é posicional. Foi Cristo quem comprou o direito agora dessas pessoas serem chamadas de santos. Não porque eles praticam perfeitamente a santidade, mas porque eles foram colocados em uma posição por Cristo e depois de colocados nessa posição, eles são capacitados a viver em santificação. Então, esses são os santos à luz das Escrituras. Perfeito. Então, como nós temos visto aí, a perseverança dos santos, ela é essa doutrina bela que nos ensina que, como nós somos salvos por Cristo, nós agora estamos ligados a Ele, unidos a Cristo, e não só unidos, mas nós participamos das bênçãos, né, dessa união que é com Cristo. E você que tem acompanhado os nossos programas anteriores vai perceber que há uma ligação, né, nessa doutrina bela da salvação, porque se Cristo morreu pelos eleitos e a graça os atrai, não tem lógica esses por quem Cristo morreu se perderem, porque a salvação ela não está baseada no mérito humano, não está nas nossas mãos, né? Diante disso, meu pastor Isaías, as pessoas elas têm uma interpretação quando a gente fala, né? Elas muitas vezes usam assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Vocês creem nisso? Sim, a gente crê dessa forma. Mas aí quando a gente fala isso, eles têm uma ideia de que então a pessoa pode viver do jeito que quiser, que no final ela vai ser salva. Ou seja, ela pode pecar, ela pode viver a vida dela da forma que ela quiser, mas no final ela vai ser salva. É isso mesmo que os calvinistas reformados acreditam? Não, pastor. Só para responder essa questão, fazer uma breve introdução ou afirmar aquilo que nós cremos. A primeira verdade, ou a primeira concepção que temos que ter sobre a salvação é de que ela é impossível ao ser humano, aos méritos humanos. O ser humano estava morto. Isso aqui já foi dito, mas estamos, como dizer, o último programa, apenas rememorar. Um texto que me chama muita atenção é Mateus, capítulo 19, versículo 25 e 26. Após Jesus chamar o jovem rico, ele se recusar, ficar triste porque era rico, o primeiro homem na história, né? Aliás, de muitos. Na verdade, ele ficou triste porque ele sabia que o correto era obedecer a Jesus, mas é outro assunto. E os discípulos perguntam para Jesus, então, sendo assim, quem quem pode se salvar? Quem pode ser salvo?
Aí eles respondem, isso é impossível aos homens. Apenas possível para Deus. Essa é a primeira premissa. O salvo, Romanos 8:1, ele diz que não tem nenhuma condenação mais para os que estão em Cristo Jesus, que são chamados segundo o propósito de Jesus. Essa premissa, essa verdade, esse fundamento tem que ficar para entendermos se eu posso pecar ou não posso pecar. Paulo diz, em 1 Coríntios, que se eu fizer obras tais e tais, no final, palha ou ouro, elas se queimarão, essas obras, mas será salvo. Então a segurança é garantida. Mas, isso não quer dizer, indo propriamente à pergunta, à questão, que eu vá continuar ou permanecer no pecado. Paulo responde em Romanos 6:1. Como é que eu posso permanecer no pecado se para ele eu morri? 6:15 diz, e daí? Permaneceremos no pecado para que a graça se abunde? De modo nenhum. Havemos de pecar para que aumente a graça. Gosto muito de um posicionamento que é o seguinte, Deus nos perdoou, nos livrou, primeiro, da condenação do pecado. Isso já foi. O salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida. Deus já nos livrou da consequência do pecado, do poder, da consequência que é a morte e do poder. Eu posso hoje dizer não ao pecado, porque o Espírito Santo que habita em mim, ele trabalha na minha mente, no meu coração, para eu dizer não. É claro que um dia, na vinda de Jesus, na glorificação, se partirmos antes ou na vinda estivermos aqui, nós seremos livres da presença do pecado. Mas até lá, há essa luta de Gálatas 5:17, essa militância. E o verdadeiro cristão, o verdadeiro salvo, ele não tem prazer em pecar. O Espírito Santo vai fazer com que ele reconheça, com que ele fique triste, que com ele vai corrigi-lo, para que ele busque uma vida de santidade. É que há uma confusão, muitos, de perder a salvação na santificação e na justificação. Por isso, a salvação ela é segura, não para você pecar, mas para você buscar obedecer, buscar a santidade, dizer não ao pecado. Então, eu não sei se eu respondi bem a questão, perfeito. pastor. Deixa eu aproveitar também. A gente tem dito aqui que na nossa visão, 5 pontos do calvinismo, eles têm uma fundamentação bíblica, eles têm uma fundamentação teológica, mas eles também têm uma fundamentação lógica. E exatamente, o pastor estava mencionando aquela passagem do jovem rico, e é interessante que as pessoas usam aquele termo com muita frequência no contexto evangélico para dizer, não, eu acredito no impossível, eu creio no Deus do impossível. E, geralmente elas falam isso acerca de uma necessidade, de um problema, de uma enfermidade, e elas dizem, não, eu creio que Deus tem poder para mudar isso aqui. Mas a fé mais pura e profunda no impossível que Deus pode realizar é justamente crer no poder de Deus de salvar. É disso que Jesus está falando. É ali quando Jesus fala, né? Então, o que é possível? Aí Jesus vai responder aos discípulos, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, dali que surge essa ideia de crer no impossível. Mas crer no impossível é crer no poder de Deus de salvar. E o que a gente tem feito aqui, então, essa sequência bíblica, teológica, lógica dos 5 pontos? Que é isso que o pastor destacou. Primeiro, a gente afirmou aqui que ninguém pode se salvar. A incapacidade humana de, por sua própria conta, com a sua própria força, pelos seus próprios méritos, se salvar. Consequentemente, Deus, então, quando escolhe graciosamente salvar seres humanos, ele o faz elegendo pessoas, escolhendo pessoas. Mas essa escolha de Deus ela é incondicional. Deus não escolheu os melhores. A ideia não é de que Deus escolheu os melhores. Tem gente, por exemplo, acusa Calvino de dizer que Deus elegeu os ricos para a salvação, mas isso não está nos escritos de Calvino. Isso está nos escritos espúrios de quem cita Calvino. Em Calvino ele não diz isso. Quem já leu aí as Institutas, por exemplo, sabe disso. Então, Deus é quem salva. Ele elege incondicionalmente. Se é Deus quem salva, a morte de Cristo ela é pelos salvos, pelos eleitos. O sangue dele não foi derramado em vão. Claro que ela é potencialmente para todo aquele que crê, mas ela é efetivamente para aqueles por quem Cristo morreu, aqueles que Deus elegeu.
Consequentemente, se Deus realiza toda essa obra de redenção, como ele iria garantir que ela tivesse efeito? Nós falamos da graça irresistível. Deus, então, através da sua graça, atrai os pecadores a si. Nós até dissemos que essa graça irresistível não quer dizer que os pecadores não tenham nenhum tipo de luta interna, de questões pessoais ao longo da vida, que eles não resistam aparentemente num primeiro momento. Mas em toda a sua história de vida, Deus está trabalhando os pecadores para atraí-los a si. E se Deus, então, pegou pecadores que não podiam se salvar, elegeu incondicionalmente, morreu por eles na cruz, ofereceu graça irresistível, ele não teria o poder de garantir, assegurar a salvação dessas pessoas? A Bíblia vai mostrar que não, que Deus, pelo contrário, ele tem esse poder e ele escolheu fazer isso. Essa é a doutrina da perseverança dos santos. É a ideia de que Deus vai levar a cabo aquela obra que ele começou. Permitem, pastor? Opa! Não complementando, Sim. mas apenas... Mas complementa também, pastor. Jamais. Essa verdade absoluta da obra de Deus do começo ao fim, os arminianos, talvez mais para frente falaremos disso, eles pegam alguns textos que são exortações de falsos profetas, de trigo ou de joio, para rebatê-la, mas é impossível você ler texto como, por exemplo, de Romanos 8, de 31 em diante, quando Paulo faz aquela conclusão belíssima, né, acho que do 38, 33, ou 38, 39, ele vai dizer, eu estou convencido, eu estou bem certo de que nada, aí ele vai citar morte, vida, anjos, demônios, presente, futuro, poderes, nada, altura, profundidade ou qualquer outra criatura, até mesmo eu, não será capaz de separar do amor de Deus. A Confissão de Fé, capítulo 12, se eu não me engano, ele vai dizer que o que garante essa minha salvação é o amor de Deus. A infalibilidade do pacto, Perfeito. da obra de Cristo, não são os meus sentimentos. Não é aquilo que eu penso ou que eu interpreto. Uma coisa é a certeza da salvação. A outra coisa é a segurança da salvação. Eu posso, muitas vezes, ou a pessoa na igreja, eu não tenho muita certeza, mas ela é uma escolhida, ela é uma eleita, porque Cristo comprou e pagou. Ela não está sentindo. A certeza, a convicção, né, ela é dada, ela é garantida pela obra de Cristo. Eu penso assim, eu gosto de simplificar um pouquinho a coisa, pastor Dalmo. Deus fez o primeiro pacto, o homem falhou. Como é próprio. Deus não ficaria à mercê, novamente, da minha decisão. Uma vez eu estava lecionando alguns alunos, aí perguntaram que se eu estivesse errado, o que eu diria lá no céu para Deus? Aí eu fiz uma pergunta assim, é possível uma pessoa crer em Jesus sem o Espírito Santo? Foram unânimes? Não, é impossível uma pessoa não crer em Jesus, certo? Ok. Se uma pessoa não crê em Jesus, 1 Coríntios 12, 3 fala isso, como que ela vai crer se Deus não colocar o Espírito? Para ela crer, Deus tem que colocar o Espírito. E Deus determinou lá. Mas se eu vou aceitar. Então, essa perseverança do começo ao fim, fica claro. Jesus disse em João 10 que ele dá a vida eterna. Né? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as rebata ou poderá arrancar da minha mão. Perfeito. Ninguém. Então, esses dois textos, eu creio que para mim... Interessante, pastor, também, só completando, a ideia nossa é essa mesmo, a gente vai completando as falas, né? Até mesmo quando Jesus, em João 14 e sequência, ele fala sobre a ida dele, que ele iria preparar lugar para os seus discípulos, aquele texto bonito onde ele afirma que ele é o caminho, a verdade e a vida, está nesse contexto. Ele afirma então que ele iria, mas que ele deixaria o Consolador. E uma das razões porque ele está deixando o Consolador, ele está dizendo no contexto da passagem, eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estarei, vocês possam estar também. E o Espírito, então, a Bíblia vai dizer, ele é o penhor dessa herança. Ele é a garantia.
né? Essa é uma das grandes maravilhas da doutrina que nós cremos, da habitação do crente pelo Espírito Santo. Deus ele outorgou o Espírito para servir de garantia. Deus está dizendo, eu vou buscar vocês, eu vou restaurar vocês plenamente e finalmente. E só um detalhe, a gente estava falando sobre a questão se isso não dá margem, essa doutrina não dá margem para um viver que seja de qualquer jeito, né? Eu queria ler especificamente nesse ponto o artigo 12 dos cânones de Dort, que eu achei muito bonito, porque é justamente sobre esse ponto. Esta certeza não leva à acomodação. Olha o que o documento diz. A certeza de perseverança, entretanto, não faz de maneira nenhuma com que os verdadeiros crentes se orgulhem e acomodem-se. Ao contrário, ela é a verdadeira raiz da humildade, reverência filial, verdadeira piedade, paciência em toda luta, orações fervorosas, firmeza em carregar a cruz e confessar a verdade e a alegria sólida em Deus. Além do mais, a reflexão desse benefício é para eles um estímulo para praticar séria e constantemente a gratidão e as boas obras, como é evidente nos testemunhos da Escritura e nos exemplos dos santos. Então é justamente o contrário. Nós entendemos que a perseverança dos santos, ela dá ao cristão mais poder para realizar as obras que Deus mesmo disse que eles deveriam realizar. Então, na verdade, ela gera em nós a humildade necessária, ela gera em nós a dependência de Deus necessária e, ao mesmo tempo, nos encoraja para realizar as obras que o Senhor mesmo deixou para que nós realizássemos. É interessante que até o senhor leu aí, eu ia justamente jogar essa questão aqui na mesa. Que a perseverança dos santos, ela não é uma obediência mecânica, né? Porque às vezes as pessoas elas podem nos acusar, então vocês são robôs, né? Porque se tá tudo certo, vocês vão ser salvos, então vive como robô. E na verdade é o contrário. A perseverança, como nós vemos aí nos cânones de Dort, e a própria Escritura, ela traz passagens, né, que nos fala que a perseverança, ela é essa ação do eleito, na verdade, né? A ação do eleito através do Espírito Santo, que persiste em continuar com Cristo. Aí até trouxe aqui, né? Destaquei aqui que, por exemplo, como que persevera? Através do uso dos meios de graça, como ler, ouvir, pesquisar, meditar nas Escrituras, orar, praticar, né? Congregar, como o pastor Isaías disse, buscar a santidade. E isso tudo está na Bíblia, né? João 5,39 diz, examinai as Escrituras porque julgais ter nelas as palavras de vida eterna. João 8,31, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, assim, outros textos, né? Hebreus 12, segui a paz com a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a gente já tira esse mito de que a perseverança é uma obediência mecânica. Pelo contrário, ela é uma ajuda. Como o pastor Isaías estava falando, a gente quando entende a salvação, e esse é o belo da teologia calvinista, é essa lógica que ela constrói, porque primeiro a gente entende que a gente estava morto, ganhamos vida. Entendemos que essa vida não foi por um mérito, mas foi uma eleição de Deus sem mérito nenhum. Deus não previu que a gente ia crer, pelo contrário, Ele que coloca, imputa no nosso coração o crer em Jesus. E depois nós vimos que não só isso, Ele não só nos elegeu, mas Ele mandou o Filho, por amor a nós, para morrer por nós, pagar a dívida. Depois o Espírito Santo nos mostra essa salvação. E agora, não só nos mostra, mas nos ajuda a perseverar. Então, o ato de perseverar, ele é um ato de buscar se parecer mais com Cristo, né? Imagem e semelhança de Cristo, né? É isso mesmo, pastor Isaías? Isso. Né? Primeiro de João, capítulo 3, versículo 9, fala da essência nossa, que é o seguinte, todo aquele que é nascido de Deus não continua a pecar. Porque a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Não é que ele não peca. É que a diferença entre um filho e um bastardo é que o filho, ao errar, o pai corrige. O bastardo não. E aqui
Hebreus 12, 5 em diante, fica muito claro que Deus corrige a quem Ele ama, a quem Ele escolheu, a quem é filho. Deus não tem borracha para apagar o meu nome ou o seu nome, aqueles que Ele escolheu, que Ele já fez todo o processo jurídico, salvífico. Agora, no presente, nós temos essa luta. Ainda há um período de nós entendermos essa graça e chegarmos até a glorificação. E essa perseverança, ela irá ocorrer. Eu não sei se podemos falar de texto, por exemplo, que contradizem ou que dificultam essa colocação. Uhum. É citado pelos arminianos, por exemplo, Hebreus, capítulo 6, né, do versículo 4 em diante, que fala que aqueles que experimentaram dons, foram iluminados, etc., caíram, é impossível ser restaurado. E aí dá margem, segundo eles, é um texto realmente complicado. Uhum. Tanto é que a interpretação, até mesmo de reformados, né, o Spurgeon, ele interpretava que era uma hipótese, que o escritor ali dos Hebreus está colocando. Isso é uma hipótese. Para os verdadeiros, não é possível. É sim, é plausível essa interpretação. Os arminianos dizem, não, são cristãos verdadeiros que experimentaram e caíram. Então, perde-se a graça, cai da graça, não uma vez salvo. Hipótese e fato. Ele está achando que é hipótese, está dizendo que é hipótese e eles entendem que é um fato. Isso está narrando o fato daqueles que caíram. Isso, e é um calvinista que fala que pode ser uma hipótese. Mas é interessante. E a terceira, que a maioria, né, dos calvinistas advogam, é que isso daí se refere a pessoas que tiveram no meio, sim, como Judas. Foi chamado por Jesus, caminhou com Jesus, foi tesoureiro de Jesus, do grupo, da igreja de Jesus, dos discípulos. Jesus o conhecia, só que nós não conhecemos o coração. Jesus falou a parábola do joio e do trigo. E essa é assim, ele experimentou os dons, experimentou os milagres, só que ele não era um escolhido. Como eu disse, eu gosto de simplificar. É que eu não gosto muito de discutir. Romanos 9 diz assim, olha, não era um nascido, Deus escolheu. Mas foi só sobre ele. Olha, ou Deus é soberano ou ele fica à mercê da minha decisão. A minha decisão é o axioma. Uhum. Se eles saíram do meio, porque não eram. Se não eram, por isso saíram. Sim. Então, essa questão de perseverança, ela me dá segurança pelo selo do Espírito, como o pastor Dalmo falou. Perfeito. O plano de Deus, o propósito de Deus ser imutável. Cristo, Hebreus diz muito claro que Cristo, uma vez por sempre, e é por isso que ele diz, não há mais sacrifício. E aí podemos até concordar com a hipótese, que ele estava falando para os judeus, que debatiam, olha, eu sou religioso, eu participei e tal. Olha, é uma hipótese, se isso aconteceu, não há mais sacrifício. Ou, se vai lá para... segundo o livro de Pedro, capítulo 2, versículo 1, que falam dos falsos mestres que foram comprados, regenerados. É a mesma aplicação. Você vai no mercado, você compra laranja, você pode comprar, mas se é falsa, é podre, você joga fora, você é o dono. Então aí entra, como diz, o arcabouço total, e não só o ponto da perseverança. Deus escolheu porque Ele é soberano, não pelos meus méritos, e Ele deixa com que eu viva aqui. E se eu fizer o que Ele manda, o que Ele pede, se eu obedecer, se eu continuar, aliás, eu irei continuar, porque Deus ele não deixa a minha mercê. Se eu desobedecer, Ele vai me corrigir. Aplica-se até... Por que Deus vai abreviar os tempos? Estamos vivendo um milênio já, somos amilenistas. Por que Deus abrevia o tempo? Porque, por causa dos eleitos, Ele move o mundo. Nada pode me separar do amor de Deus. Eu creio que esse seria o ponto. Sim. Só acrescentando alguma coisa também que eu achei interessante, pegando o próprio gancho de Hebreus 6 também, né? Eu vejo essa questão da seguinte forma. Talvez um grande desafio que nós temos como cristãos, e aqui eu deixo não só aos reformados, mas aos arminianos, é a maneira como nós escolhemos e pensamos textos bíblicos sem colocar a própria Bíblia em descrédito. Por quê? Se eu digo que a Bíblia afirma uma coisa em um texto e afirma outra em outro, eu estou colocando a Bíblia em descrédito. Nós, reformados, entendemos que, até tem uma fala do pastor Augusto Nicodemos que eu acho muito bonita,
Ele diz assim: nós entendemos que a teologia reformada não tem todas as respostas, mas, ao mesmo tempo, nós cremos que ela tem as melhores. Mas ele admite, ele diz, olha, tem questões que são difíceis, mas nós entendemos que a Bíblia ela não entra em contradição. A Bíblia ela é clara no seu ensino, no seu propósito. E só corroborando, então, essa interpretação que foi apresentada pelo reverendo Isaías. 1 João 2,19. Ele diz o seguinte: eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos. Porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Olha que interessante. Essa interpretação que ele está trazendo é confirmada por outros textos das Escrituras. Então, a gente usa aquele princípio que a gente afirma que a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, o texto é difícil? Vamos ver o que a Bíblia diz em outros textos sobre o mesmo assunto? Então, nós entendemos que Hebreus 6, eu entendo que essa é a melhor interpretação, se refere, Hebreus e os outros textos também paralelos que são mencionados, que não são muitos, mas que são mencionados, eles se referem justamente a essa ideia de alguém que não era um convertido, não era um regenerado. Ele participa da vida da fé, né? Quando a gente vai estudar, inclusive, sobre conversão, uma das coisas que a gente vê é que existem formas distintas de conversão. Existe aquela conversão que é a descrita pelas Escrituras, que é a obra de Deus no coração do homem, obra do Espírito Santo, mas existem outros tipos de conversão, como, por exemplo, uma conversão psicológica. Alguém que está sofrendo muito e alguém diz assim, vem aqui para a igreja, você vai ser feliz. Ele, poxa, quem não quer ser feliz? Então, na verdade, não é que ele creu em Cristo, não é que ele experimentou regeneração. Ele ouviu uma ideia que lhe pareceu boa e ele vai testar essa ideia. Nós entendemos que esse tipo de suposta conversão não é a conversão descrita pelas Escrituras. A conversão descrita pelas Escrituras é uma obra de Deus no coração do homem, uma obra do Espírito Santo, e essa obra, quando ela é realizada, ela é irrevogável. O dom de Deus é irrevogável. E nesse contexto, então, nós entendemos que esses textos eles dizem respeito a essas pessoas, o joio no meio do trigo. Essas pessoas que, de repente, participam da vida da fé, se interessam de alguma forma pela religião, mas que o coração não foi regenerado, não foi convertido a Cristo. E que, como o próprio Cristo disse, não é nosso papel, não é nossa obra retirar o joio do meio do trigo, mas que ele mesmo faria. E esse texto, por exemplo, de João está mostrando. É Deus que está fazendo isso para mostrar que ele era joio e não trigo. Por favor, pastor. Um dos textos que é citado, até mencionei no início, 1 Timóteo, capítulo 4, falar que nos últimos tempos, alguns irão apostatar da fé. Eu vejo a interpretação aí equivocada, porque o próprio texto diz que os falsos mestres introduziriam ensinos de demônios e alguns seguiriam esses falsos mestres. Aí não é cair da graça, mas começar a praticar, proibir casamento, questão de alimentar, são práticas e não essencialidade da fé. Um cristão, por exemplo, ele pode praticar algo errado, contrariado à Bíblia, mas não vai tirar a salvação. Ele não está caindo da graça. Eu creio que são interpretações divergentes para atacar um ponto que é muito, a nosso ver, bem, né? É difícil. Algumas passagens, como o pastor Dalmo disse, difíceis. No entanto, se você pegar a analogia como um todo da Bíblia, e não somente isolado, eu creio que é mais fácil defender a perseverança começada, a salvação do começo ao fim, por Deus, de não perder, do que você conseguir perder. Filho não é jogado fora quando desobedece, ele apenas é corrigido. Exatamente. E, na verdade, a glória de Cristo ela está unida à perseverança dos santos. Eu trouxe aqui o destaque de um teólogo chamado Christopher Love. Ele diz o seguinte: se os eleitos perecessem, Jesus seria muito infiel ao seu Pai, porque Deus, o Pai, deu este encargo a Cristo: preservar seguro todos o que ele, o Pai, escolheu para levá-los ao céu. Ou seja, na teologia calvinista há um silogismo, há uma dedução lógica, no sentido de que, se Deus elegeu, se Cristo salvou, morreu, então não tem como perder, né? Aí tem outros textos, por exemplo, o próprio Jesus diz lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna.
jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Então, citando, né, o pastor Dalmo trouxe até 1 João 2,19, há um silogismo. Se a pessoa se perde, obviamente ela nunca foi um eleito, né? Como nós estamos discutindo nos outros programas, nós não temos como saber quem é o eleito. Não vem com uma tarja escrito eleito. Nosso papel, enquanto servos de Cristo, é pregar o Evangelho para que o Espírito Santo faça a obra. E aí é interessante que, dentro dessa teologia, a gente fala que tem 100% de resultado, né, a pregação, porque não depende do ser humano, depende do Espírito Santo, de Deus, do poder dele. E dentro dessa lógica, não faz sentido Deus morrer por aqueles que vão se perder. Então a gente anula também aí um fator primordial, que é a soberania de Deus. Se nós dissermos que aquele que é salvo, aquele que é eleito, aquele que por quem Cristo morreu, vai se perder, nós estamos anulando o poder de Deus, né, nesse sentido. No mínimo, diminuindo a obra da cruz e exatamente, o poder soberano de Deus. Né? E dentro disso, pastor Dalmo, a gente falou aqui, já citou alguns textos, né? Como que a perseverança dos santos ela se harmoniza com a soberania de Deus? Como que a gente consegue enxergar essa soberania atuando na perseverança dos santos? Bom, é bonito perceber, inclusive, alguns textos bíblicos que vão tratar sobre essa questão da perseverança dos santos. E um deles, para mim, que é bonito, que talvez ajude até mesmo para responder a questão, na minha visão, Filipenses capítulo 1. Quando Paulo fala que ele ora pela igreja, e aí ele vai dizer o seguinte, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, Paulo não diz assim, eu tenho desejo de que aquele que começou a boa obra complete. Ou eu tenho expectativa. Tomara. Né? Paulo não, ele diz, eu tenho completa certeza. Essa certeza é baseada em quê? Na soberania de Deus. Nessa capacidade que Deus tem, nesse poder que Deus tem de levar a bom termo aquilo que Ele mesmo idealizou, aquilo que Ele mesmo decretou. Vamos usar a palavra mais correta. Então, nós entendemos que essa soberania ela se harmoniza nesse sentido. No sentido de que Deus, como aquele que tem todo o poder, aquele que tem a capacidade de conduzir as coisas de acordo com a sua vontade, ele vai, então, conduzir a vida do cristão para consumar aquilo que ele iniciou. Agora, isso não quer dizer, por exemplo, Paulo, ele não deixa de orar por causa disso. Tem gente que fala, a perseverança dos santos vai fazer a gente orar menos. Paulo diz, não, eu tenho certeza daquilo que Deus fez na vida de vocês e que ele vai completar. Mas ele começa falando em oração. Os versos 3 e 4, dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações. E não só isso, Paulo está também ao mesmo tempo exortando esses irmãos, porque ele entende que a exortação é necessária para que o povo de Deus ouça a palavra de Deus e obedeça aos seus mandamentos. E nós não estamos dizendo aqui com isso também, com essa doutrina, que um cristão genuíno não possa cair, inclusive, em graves pecados. E que esses pecados não sejam tratados por Deus. Eu recentemente preguei um sermão, uma mensagem, falando sobre a nossa redenção. A redenção, à luz das Escrituras, tem muito a ver com essa questão da condição pecaminosa do homem, ser retirado dessa condição por Deus. E eu mostrei a distinção. A Bíblia fala que nós fomos libertos da maldição do pecado. O escrito de dívida já foi rasgado. Jesus já decretou, já declarou, está consumado. Mas isso não quer dizer que as consequências do pecado ainda não persistam nessa vida, inclusive na vida dos eleitos. Eu gosto, né? Vou simplificar, como o pastor disse que gosta de simplificar também. Eu, como um cristão salvo, se eu resolvo, por exemplo, dirigir o meu carro em alta velocidade numa rodovia, não, eu tenho certeza da minha salvação. E de repente eu sofro um acidente. E Deus me dá a graça de não perder a vida. Mas eu sofro um acidente e fico com alguma debilidade por causa desse acidente. Significa que eu perdi a salvação por causa do meu pecado?
Não. Mas a consequência do pecado me alcançou. E eu vou lidar com essa consequência até o dia de Cristo Jesus. Então nós entendemos que ele também está amenizando a consequência do pecado. Mas uma prova cabal de que a consequência do pecado não foi extinta é que o salário do pecado é a morte. E a menos que Cristo volte na nossa geração, todos nós passaremos pela morte. Então nós entendemos que a soberania de Deus afirma, essa doutrina afirma o poder de Deus de conduzir os eleitos à salvação. Isso não quer dizer que nós não tenhamos também responsabilidade em relação a essa soberania. Acho que as coisas se alinham de maneira muito bela nesse sentido. Perfeito. Pode, por favor, pastor. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, complementa ou colabora com essa colocação, essa verdade. Diz assim: mediante a fé, vocês são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação prestes a ser revelada no último dia. A dificuldade que eu vejo de muitos de nós é separar a igreja invisível de Cristo em todas épocas, lugares, como a igreja visível. Nós colocamos a salvação muito no mérito do que eu estou fazendo. Eu faço tudo isso, o que garante é o selo, o penhor, a garantia do Espírito, a obra de Cristo, o plano de Deus, a graça de Deus. Deus fez tudo isso. No entanto, eu sou humano. Os dois termos que eu gosto muito também, o livre-arbítrio e a livre agência. Antes da salvação, eu não tinha arbítrio porque o pecado me dominava. Após a graça, ou manifestação da graça no tempo presente, na igreja visível, o meu arbítrio é direcionado agora pelo Espírito Santo. Eu posso agir, eu não vou decidir. A minha decisão será influenciada ou pelo pecado que mata ou pelo Espírito que vivifica. Um pé de laranja, ele cresce, ele produz laranja porque a essência dele, ele é laranja. Ele não produz para ser. Então, o poder, a soberania de Deus não anula os meus atos. Eu tenho que agir. Mas o decidir, Romanos, todo o capítulo 1, falando dos gentios, depois os judeus se vangloriam, vocês são pecadores, que joia. Aí Paulo falou, vocês também são. E ele conclui no 3:23, todos somos. Mas o que me chama a atenção ali é que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Deus entrega a mente. O que eu tenho que orar, pedir para os meus filhos, ou pedir para que Deus não faça às pessoas, é que Deus não entregue a mente das pessoas. Porque quem age, quem efetua em você o querer, quem faz você querer, o realizar, é Cristo, do começo ao fim. Ele é a videira, eu sou o galho. Eu só irei permanecer porque eu estou nele, e ele fará de tudo, ou já fez. Mas ele continua, pastor Dalmo, a Trindade continua trabalhando ainda a favor enquanto nós estamos aqui. Jesus continua, 1 de João 2, como nosso advogado intercedendo. Romanos 8:26 fala que o Espírito continua com gemidos inexprimíveis ainda intercedendo. Só que eu sou um pecador, regenerado, salvo, mas ainda há essa militância, Gálatas 5:17, ainda há essa beligerância entre a carne, a minha natureza, e o Espírito. Paulo diz a Romanos 7, eu quero fazer, mas eu não consigo, o mal é maior, mas graças a Deus que Jesus Cristo me libertou. Então essa luta ela irá continuar. Perfeito. E aí, pastor, eu também trouxe aqui, né, corroborando com o que o senhor disse, que os crentes eles são guardados pelo poder e intercessão de Jesus. Um dos textos que eu gosto bastante é João 17, a oração de Jesus. Ele diz assim, né? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. É o que o senhor disse, esse trabalho, né? Os crentes eles são preservados pelo ministério permanente do Espírito Santo, pela natureza imutável de Deus e a graça eterna com seus eleitos, ou seja, Deus não muda, Deus não fala, você é eleito hoje, eleito amanhã, não é mais. Não, então Deus é imutável pelas promessas de perseverança, pelo seu amor pactual e pelas provisões que ele nos concede no decorrer dessa caminhada, né? Então, a gente vê que a soberania de Deus, ela
como a gente disse desde o começo, nosso primeiro programa ao iniciar essa série foi falando sobre soberania. Porque às vezes as pessoas elas têm um entendimento de que os calvinistas, o ponto é predestinação, só predestinação, e na verdade não. O cerne da teologia reformada é a soberania de Deus. Deus, como a gente disse no começo, é aquele autor do livro. Ele escreveu a história, ele sabe um enredo, ele sabe quem são os personagens, ele que escreveu. Então, isso mostra o poder. E diante dessa soberania, a gente crê que a salvação, a ordem da salvação, ela caminha de forma a concretizar essa glória eterna dele. Né? Ninguém pode se perder porque ele que chamou, ele que atraiu. Romanos vai falar isso, né? E diante disso, pastor, como que as doutrinas da justificação, santificação e glorificação entram aí dentro da perseverança? Deixa eu até aproveitar só mais um detalhe na fala anterior aí também, Daniel. É muito comum para aqueles que têm uma posição diferente da nossa, os arminianos, eles entenderem o seguinte: não, você não pode morrer em pecado. Geralmente é a expressão que eles usam. Porque se você morrer em pecado é que é o problema. E qual que é o problema disso? Já começa com um entendimento equivocado do que é a natureza de pecado. Nós explicamos isso lá no primeiro ponto. Né? O pecado é muito mais do que uma prática. O pecado é uma natureza. Nós temos uma natureza caída. Ao ponto de Paulo chegar a dizer o seguinte: o bem que eu não quero... O bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Desventurado homem que sou. Quer dizer, ele está narrando ali essa luta interna que persiste mesmo no coração do cristão, na vida do cristão. Mas aí, ao mesmo tempo, ele descreve esse lado belo, gracioso da redenção, quando ele diz: graças a Deus por Cristo Jesus. Né? Porque nele nós temos vitória sobre essa condição. E aí eu já ouvi gente, por exemplo, dizer, pastor Isaías, dizer assim: mas fulano, graças a Deus, né? Ele morreu, ele viveu a vida inteira longe de Jesus e tal, ele não professou fé e tal, mas assim, no último momento ele confessou Jesus e morreu orando, como se morrer orando fosse a solução para não morrer em pecado, né? Porque, na verdade, a nossa vida é toda pecado. Nós pecamos não só pelo aquilo que nós fazemos, mas por omissão. E aí a pessoa diz assim: não, ele morreu orando, então tá tudo certo, ele morreu orando. Mas se a gente for olhar, inclusive, o que a Bíblia fala sobre a nossa condição em oração, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém. E por isso o Espírito intercede por nós. E Tiago ainda chega a escrever uma epístola geral dizendo para os cristãos o seguinte: vocês oram mal, vocês oram para esbanjar nos prazeres de vocês. Quer dizer, até mesmo a nossa oração é permeada por pecado. Não é baseado na nossa oração que nós somos redimidos e aceitos. É baseado exclusivamente na obra de Cristo, na graça que nós encontramos em Jesus Cristo. Mas essa graça, então, agora vai ter efeitos que nós vamos perceber e vamos experimentar, já conduzindo aqui para a pergunta que você fez, quando nós falamos acerca dessas doutrinas da justificação, da santificação e da glorificação. A justificação tem a ver com aquilo que Deus realizou, né? Aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Então, vamos dizer, o início dessa obra. A santificação tem a ver com todo esse processo. A gente costuma, inclusive, dizer que é a santificação progressiva, não no sentido de que ela é uma curva ascendente reta, como se nós não tivéssemos nenhum deslize ao longo da nossa jornada, mas ainda que seja entre altos e baixos, mas ela tem uma direção de progressão, de crescimento. E a glorificação é a consumação dessa obra que Deus iniciou lá atrás, na justificação. E a gente vai ver Deus conduzindo, então, nossas vidas nesse sentido. Eu lembrei agora, o senhor falando do seu sermão de domingo, 1 Pedro. Agora. O senhor falou: fomos salvos no passado, estamos sendo salvos agora e seremos salvos, né? Então, nesse sentido, salvos da escravidão do pecado, estamos sendo salvos da influência do pecado e seremos salvos da presença da presença do pecado. Que benção. É isso, né, meu pastor? É isso, meu querido. Quando você tem a convicção de que você é salvo, que o seu pai está com você, você enfrenta qualquer inimigo. O João, 1 de João, né, capítulo 5, ele vai falar da vida eterna, do
versículo 11, né? O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, não é terá, pode perder, tem a vida, já no presente, o já, agora. Jesus já está conosco todos os dias. Mas eu gosto muito do versículo 13, que ele fala: filhinhos, eu estou escrevendo essas coisas, sabe por quê? Para que vocês saibam que vocês têm uma vida eterna. Como eu disse, você ter a certeza, né? Muitas vezes você pode ficar em dúvida. Mas a segurança, Cristo nos dá, a palavra de Deus nos dá. É bonito, né, o pastor Zé está falando, eu estou lembrando, o pastor Luciano não está conosco aqui hoje, mas eu me lembrei de um sermão que ele pregou, inclusive num velório há não muito tempo, e ele mostrou no texto que ele usou, Paulo usando a expressão sabemos, e ele afirmou que essa é uma das expressões que Paulo mais utilizou. Paulo não diz assim, nós esperamos, nós temos expectativa. Convicção. Não, Paulo fala, nós sabemos. Né? E justamente falando da garantia da salvação. Amém. Caminhando já para o nosso fim, né? O enredo aqui, fechando o nosso programa, a gente sabe, né, irmãos, que é muito difícil a gente explorar todos os assuntos dessa teologia. É uma teologia muito bela. A gente, na verdade, aqui o intuito dessa série dos 5 pontos é para que você se desperte a estudar, a procurar saber, até mesmo você que não conhece. Deixa eu contar um testemunho pessoal. Eu, na verdade, comecei estudando as doutrinas da graça para refutar os meus amigos calvinistas. E fui convencido por essa doutrina bela, né, que faz sentido. Nós não estamos dizendo que os irmãos arminianos não vão para o céu, não é esse o nosso intuito, e a Bíblia não diz isso. Mas nós entendemos que a teologia reformada, a ordem da salvação na teologia calvinista, ela nos dá uma certeza maior. Diante disso, meus pastores, uma palavra final, como que a doutrina da perseverança dos santos afeta a vida cristã? Como que o cristão ele pode, através dessa doutrina, descansar em Deus? Aproveitando inclusive a deixa, né? E talvez até você de casa que está nos ouvindo diga assim, mas eu sou arminiano e continuo convicto depois de tudo que vocês falaram. A nossa intenção não é forçosamente convencer a todos, justamente porque não é nisso que a gente crê. A gente crê que esse convencimento não é nosso. E como então essa doutrina afeta a vida dos cristãos, na nossa percepção? Primeiro, ela gera em nós humildade. Essa humildade que é necessária, inclusive, na perseverança dos santos. É justamente porque nós olhamos para Deus como agente da salvação, nós nos tornamos humildes diante de Deus e dos outros, nós não nos julgamos melhores do que ninguém, e nós, então, confiamos, dependemos de Deus. Ela gera em nós também alegria. É interessante que está aí talvez uma descrição do que o pecado faz na vida de um eleito. A gente olha para a história de Davi, e quando Davi escreve o salmo de confissão do seu pecado, uma das coisas que ele pede a Deus é: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. O que Davi está dizendo? Que a alegria pode ser perdida por causa do pecado, mas ela é reconquistada na medida em que a gente não só confessa o nosso pecado, se arrepende, mas na medida em que a gente lembra que não é baseado na nossa obra que nós temos a garantia da salvação, mas baseado na obra de Cristo. Então ela traz em nós verdadeira alegria, uma alegria que supera as adversidades, os problemas, as tristezas que naturalmente nós enfrentamos nessa vida. Enfim, dentre várias outras coisas que nós poderíamos citar, mas não vou monopolizar, falar tudo sozinho, não. É isso, pastor. Como é que essa segurança aí alegria, afeta? Alegria, dependência, segurança. Mas eu creio que, para ficar assim mais claro, a salvação é graça do começo ao fim. E aqui, Deus fala: toma aqui, meu filho, esse presente, desenvolva, produza. Então, o que vem à mente é que existe a salvação, que é a graça, mas existe o galardão, a recompensa daqueles que crescem, que praticam, que desenvolvem a salvação, que crescem na graça. Apocalipse 22:12 diz que Jesus virá e vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, na prática, essa segurança, eu não estou fazendo para ir para o céu.
Eu já estou no céu, sem arrogância. O mérito é de Cristo. Perfeito. Eu estou fazendo porque Cristo me salvou. Eu gosto da ideia, eu não sei quem que interpreta, o nome às vezes eu esqueço, mas que é assim, você recebe esse presente, esse dom, e Deus te dá esse talento para você desenvolver as boas obras. Nós somos feitos para elas, Efésios 2:10, graça para fazer as boas obras, chamados, justificados, santificados, predestinados para tudo isso, para você desenvolver isso aqui, enquanto você está aqui, e o que você faz está sendo anotado. É a ideia de 1 Coríntios 3:12. Vai queimar ou não vai queimar? Mas você vai ser salvo. Como através do fogo, é difícil. Ô, cara, fiz isso. Rapaz, né? E você não honrou, mas a ideia é que tudo aquilo que eu faço aqui, eu vou chegar no final como uma coroa e dizer, Jesus Cristo está aqui. O galardão não é nem para mim. É para chegar aos pés, é uma interpretação que eu gosto muito, eu acho belíssimo, chegando lá, só me salvou, está aqui tudo o que eu fiz. Muito bem, servo bom e fiel. Então, eu creio que essa segurança, ela faz eu trabalhar com gratidão no coração, essa é a palavra. Trabalhar com gratidão, a obediência por gratidão. Você ir numa empresa trabalhar pelo salário é uma coisa, agora você trabalhar lá, você é meu amigo, você precisa, estou aqui te ajudando. Por gratidão. Isso eu creio que, entre todos os termos, a gratidão é o que mais ressalta essa segurança. Sou filho, por isso sou grato. Eu até aproveitando, ouvindo também o pastor, né? Eu ainda acrescentaria também a devoção, a adoração. A nossa adoração, ela muda na medida em que nós percebemos a profundidade, a grandeza, a beleza da graça que foi dispensada a nós. Tudo para Deus. E na medida em que nós já temos a salvação. A nossa adoração não é uma adoração interessada, interesseira. Eu vou dar porque eu preciso receber. Não. Na verdade, nós já temos tudo. É aquele filho que sabe que é amado pelo pai e agora ele tem prazer no pai. Acho que essa talvez seja também uma dos grandes efeitos na vida. Perfeito. Perfeito. Meu querido irmão, você que está aqui conosco, acompanhando, que Deus possa te abençoar, viu? Que esse bate-papo possa te ajudar de alguma forma. De repente você está pensando, será que eu sou salvo? Será que eu fui salvo? Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo em Romanos 8, aquele texto belo, no versículo 35, ele faz uma pergunta retórica. Quem poderá nos separar do amor de Cristo? Quem poderá nos separar do amor de Deus? E ele enumera várias coisas. Ele fala da tribulação, ele fala da angústia, ele fala da perseguição, nudez, fome, espada, morte, anjos, principados, altura, coisas do presente, coisas do futuro, todas as criaturas. E ele chega a uma conclusão lógica. E a resposta dele é: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Então, creia nisso. Se você está em Jesus, você está seguro. Até lembrei de uma ilustração que eu li. Um pastor foi visitar uma irmã no hospital e perguntou para aquela irmã: irmã, você sente que está escorregando das mãos de Jesus? E ela respondeu: pastor, como que eu vou escorregar das mãos de Jesus? Eu não sou objeto, eu estou ligado ao corpo de Jesus. Então, se eu estou ligado ao corpo de Jesus, eu não vou escorregar, porque a parte do corpo de Jesus não vai ser solta. Então, creia nisso. Creia que nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos ligados em Cristo e, por isso, nós somos preservados no poder de Deus. Amém? Caminhando, nosso fim aqui, nós temos algumas indicações. Deixa eu só fazer, antes das indicações, deixa eu fazer um convite especial para você. A Fernanda colocou aí para nós. Sábado agora, nós teremos um grande congresso aqui em Maringá, congresso de mulheres, né, pastor? Pastor, fala para nós um pouquinho desse congresso. Isso aí, é o Congresso Influência, o primeiro Congresso Influência. Nós teremos aqui a participação da Pamela Arumar, eu já a conheço há algum tempo. Ela é uma irmã muito abençoada, uma palavra muito boa e fala mais especificamente para mulheres. Ela até tem esse detalhe lá. Geralmente o marido dela também tem trabalho com homem e tudo mais, mas ela é uma palestrante, uma influencer nessa área, né?
E esse congresso, então, vai acontecer no Marista, aqui em Maringá. Ele vai ser o sábado o dia todo. E nós ainda temos algumas poucas vagas. Então, se você não fez a inscrição, ainda dá tempo. E eu tenho certeza que se você for participar conosco não, porque nós não estaremos lá, né? Com as irmãs que estão à frente desse trabalho, tenho certeza que vai ser uma experiência muito gratificante, muito abençoadora. Então tá aí feito o nosso convite. Eu e o pastor Dalmo estaremos cuidando dos filhos, né? Exatamente. Eu de uma, o pastor de 3. Para as esposas participarem. É bênção, é bênção. Queridos, pastor, trouxe uma indicação de livro? Sim, quero só aproveitar para agradecer a presença do reverendo Isaías aqui conosco. Nos deu aí a honra, o privilégio da presença. Deus abençoe muito a vida do senhor também, do ministério. Não lembro se nós falamos no início, o reverendo Isaías é pastor da Igreja Presbiteriana em Mandaguari. Então, se você de repente que nos ouve é da região, está aí feito o convite para conhecer também a Igreja Presbiteriana do Brasil ali em Mandaguari. O livro que eu quero reafirmar, né, porque nós indicamos ele aqui na primeira semana da série, e eu quero trazê-lo de novo, eu já até mostrei durante o programa, é esse aqui, Os 5 Pontos do Calvinismo. Ele é da editora Monergismo, tem 3 autores, na verdade, que dividem os capítulos e tratam especificamente desses assuntos que nós abordamos aqui nos 5 últimos programas. Então é isso. Perfeito. Pastor Isaías, considerações finais, obrigado pela presença, obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, querido, espero não ter atrapalhado o programa. É uma honra, um privilégio grande ser lembrado pelos irmãos, a coragem de nos trazer aqui, de coração. Deus abençoe e continue aí nessa ensinamento, né, nessa transmissão de conhecimento e de verdades bíblicas que elevam muito o nosso conhecimento e também nos aproxima da piedade diante de Deus. Deus abençoe. Um abraço a todos. Pastor Luciano, que não pôde vir, transmita o nosso abraço lá a todos. Deus abençoe. Amém. Queridos, eu vou indicar aqui, já agradecer você que está desde do início aqui conosco. Você viu que a gente tentou aqui, né? Não é o pastor Luciano, com aquela condução, ele tem aquele jeito, mas a gente está aprendendo, vai chegar lá. Mas deixa eu indicar um livro para vocês que me ajudou muito, que é Cartas a um Jovem Calvinista, é da editora Monergismo, e esse é um livro sensacional. Estava falando para o pastor Dalmo, a gente vindo, que é um jovem que descobre as doutrinas da graça e aí ele começa a se corresponder com um pastor reformado. E nessa correspondência, o pastor reformado vai falando assim, coloca um pouco o pé no freio, não é bem assim, porque a gente sabe que todo mundo que conhece as doutrinas da graça quer sair calvinizando todo mundo. E não é bem assim, né? Então, é um livro muito legal, escrito em formas de cartas a um jovem calvinista, que você possa ser abençoado, tá? Queria aproveitar só para fazer um pedido também, solicitar uma gentileza sua. Você que acompanhou o programa até aqui, o que eu queria te pedir? Primeiro, se possível, vai lá e dá uma curtida no programa. Aí tem uma mãozinha assim com o dedinho para cima. E aí, se você gostou do programa, é claro, dá uma curtida. Segundo, se inscrever no nosso canal. E terceiro, compartilhar com outras pessoas. De repente, você lembrou de alguém enquanto a gente conversava e sabe que essa mensagem vai também ser edificante para ele. Compartilhe o nosso programa, compartilhe o nosso podcast. Faça essa gentileza para a gente, por favor. É isso aí. Queridos, Deus abençoe e até o nosso próximo programa.